Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais esse webinar da Coolzer. É um prazer tê-los com a gente. E antes de mais nada, eu queria agradecer por vocês terem se inscrito, e em especial agradecer o Dr. Sullivan. Estava falando com ele aqui nos bastidores, que não é fácil, ele é clínico, ele tem seu consultório e destinar esse tempinho para estar aqui com a gente, preparando o material para compartilhar com a gente, isso para a gente tem um valor inestimável. Eu te agradeço de coração e eu tenho certeza que você vai contribuir demais assim para quem está assistindo, porque você tem muita experiência clínica e vai poder compartilhar várias dicas. Antes de passar a palavra para você, eu só queria dar alguns recadinhos iniciais, né? Tem algumas pessoas que ainda não tiveram oportunidade de assistir o webinar conosco, outras já. Durante o webinar, nós deixamos o microfone de todo mundo no modo mudo, né? Então, eles ficam desativados para que a gente evite ruído, interferências enquanto o professor está falando. Mas quem tiver perguntas, a gente convida a todos para fazerem as suas perguntas nesse campo de perguntas, e eu combinei previamente com o professor que ele vai dar toda a aula e no final a gente vai deixar um espacinho aí para tirar as dúvidas de todo mundo, tá bom? Então, mais uma coisa só. No final, a gente sempre deixa um questionário bem rapidinho, com os 3 perguntinhas, para a gente entender se vocês gostaram do tema, quais os temas que vocês têm interesse, para que a gente possa trazer assuntos que sejam do interesse de todo mundo, tá bom? Então, agora, oficialmente, né, vou apresentar o professor Sullivan. Ele vai apresentar o tema Como Alcançar a Excelência Estética Simplificando a Técnica Restauradora. O Dr. Sullivan, ele é formado pela Universidade de Odontologia de Ribeirão Preto, é especialista em dentística pela Unesp de Araraquara e é ex-professor assistente do professor Newton Fal, da Escola Fal Cursos, lá em Curitiba, no Paraná. Então, professor, obrigada mais uma vez. Eu vou desligar a minha câmera, o meu áudio, mas eu estou aqui nos bastidores e qualquer coisa a gente vai se falando, tá? Qualquer probleminha aí, você me fala que a gente está aqui. Okay. Meu áudio está ok? Tá ótimo, tá ótimo. Vamos lá. A gente já está vendo a sua tela. Você está pondo no modo apresentação, né? Isso, estamos vendo já. Eu posso fechar isso aqui? Pode fechar o menu para você poder passar os slides, né? Bom, boa tarde, quase boa noite. Meu nome é Sullivan Leite. Como a doutora Patrícia já me apresentou, eu vou pular essa parte. Só vou acrescentar que eu sou membro honorário do Grupo Está Italiano, que é um grupo europeu de professores, pesquisadores, clínicos que desenvolvem técnicas, produtos e materiais para odontologia. E o tema do nosso webinário é como alcançar a excelência estética simplificando a técnica restauradora. Bom, como tudo na vida, as coisas vão se modificando, vão se evoluindo, e com as resinas compostas, com os materiais restauradores para as restaurações posteriores, não é diferente. Num passado recente e mesmo no presente, temos o amálgama, né, que é um material bastante prático, um material barato, um material simples, de baixo custo. Eu acho que ele é importante no seu papel social para o tratamento de classes mais baixas, de pessoas de baixo poder aquisitivo, e não só esses, mas pessoas que só têm acesso a esse tipo de material, né? É uma técnica bastante simples para ser executada, a restauração de amálgama, porém, uma desvantagem que ele tem é a sua toxicidade pela presença, principalmente, do mercúrio. Sua estética
não é vantajosa, né? Um material escuro, um material que oxida, mas uma outra característica dele que eu considero bem desfavorável é a sua diferença do coeficiente de expansão e contração térmica em relação aos dentes naturais. Essa diferença provoca esse tipo de fratura aqui, microtrincas que vão levar a futuras fraturas nesses dentes, principalmente com grandes restaurações em amálgama. Passamos pelo ouro, que é um material... Passamos pelo ouro, que é um material de altíssima durabilidade, uma excelente adaptação marginal, porém tem um alto custo, né? Obviamente, é um metal raro e tem uma estética bastante questionável. Ainda num passado mais recente, temos restaurações de silicato, restaurações acrílicas, com uma estética razoável, mas que pecavam principalmente na sua adesão. Com a evolução da adesão, nós deixamos de fazer caixas retentivas, preservando assim a estrutura dental e favorecendo a odontologia mais conservadora. Isso foi muito bom. Com relação à cor nos dentes posteriores, nas cavidades pequenas, nós utilizamos normalmente apenas uma camada de esmalte e conseguimos resolver. Nas cavidades médias, como essa daqui, a gente tem que usar um pouco de dentina para que a luz não passe muito e acima dela uma camada de esmalte. Nas cavidades mais profundas, como demonstrado no slide, nós já temos que usar uma dentina mais opaca. Algumas vezes temos aqui materiais forradores que se oxidam e escurecem o fundo da cavidade. Então, nós vamos ter que usar uma dentina mais opaca, uma dentina de menor opacidade e, por cima desta, um esmalte. Mas, hoje, nós temos a Carisma Diamond One, com o conceito Adaptative Shade Match, combinação de cor adaptativa. Aí está ela, a Carisma Diamond. E o que ela faz? Ela consegue mimetizar-se à estrutura dental circundante. Como é que isso funciona? As propriedades ópticas da Carisma Diamond One promovem o alinhamento dos índices de refração das partículas da restauração com a estrutura circundante. Vamos dar uma olhada aqui nesse copo aqui. Ó. O copo está com água, tem um lápis aqui colocado. A diferença no índice de refração do ar e da água faz com que nós tenhamos essa visão aqui. E quando o lápis penetra aqui na água, a gente tem essa distorção e vê ele em outra posição. É como se a Carisma Diamond One corrigisse esse índice de refração e trouxesse a imagem para este equilíbrio, tornando os índices de refração idênticos, tanto da água quanto do ar. Vamos falar um pouco de técnicas restauradoras para dentes posteriores. A técnica do incremento único é uma técnica bastante vantajosa, quando possível executá-la. É uma técnica que conseguimos executá-la com rapidez, mas é indicada principalmente para cavidades pequenas. A sua desvantagem é que ela pode causar uma leve tensão intercuspídica, que pode ser evitado com a correta anatomia, fazendo os sulcos ali na sua restauração. A técnica do incremento único, temos que ter atenção nas cavidades médias e profundas, como essa daqui. A pessoa coloca um incremento desse e vai levar uma tensão intercuspídica enorme, que vocês vão ver daqui a pouco o que acontece. O descolamento marginal, infiltração, como a gente vê aqui, tá ok? Quando não é feito a correta anatomia aqui, os sulcos, ele, além de não quebrar essa tensão
entre as cúspides, eu posso ter um contato prematuro e etc. Técnica dos incrementos horizontais. Você vai colocar a tua resina em incrementos horizontais na tua cavidade. Isso vai reduzir os efeitos da contração de polimerização. Você vai colocando a resina ali pouco a pouco, horizontalmente, mas isso não deixa de acaba compensando um pouco a tensão intercuspídica, mas ela acaba acontecendo sim. Desvantagem é o tempo, demora um pouco mais, mas você não vai causar maiores danos à tua restauração e principalmente ao dente do paciente. Ali, como as forças na contração vão trazendo uma cúspide de encontro à outra. E aqui nós vamos ver por que eu me preocupo tanto com isso. Quando eu faço uma restauração dessa extensão, eu espero que meu cursor esteja sendo visto aí, essa dimensão aqui. Estamos vendo, sim. Essa largura muito extensa vai causando uma contração da resina composta, que vai trazendo uma cúspide de encontro à outra, e ao longo do tempo, esse dente ele pode se fraturar. No primeiro momento, o paciente pode, inclusive, se queixar de sensibilidade. E aí você pode imaginar que pecou ali na sua adesão, em algum passo no seu procedimento restaurador, mas pode estar ligado aí também a essa tensão intercuspídica do volume excessivo que foi colocado aqui de material. E vamos ver o que acontece. Está aqui, na parte superior, é uma cúspide vestibular. Tá? Essa é uma paciente minha, ela nunca quis mexer nessa restauração, porque nunca sentiu nada. Não fui eu que fiz essa restauração, mas podia ter sido eu mesmo. Não vejo maiores problemas em cometer erros quando não se tem experiência. Então, a gente tem aqui a fratura da cúspide vestibular. Tá? Como eu falei antes, a sensibilidade está ligada a essa tensão. Aqui, no caso, perdemos a cúspide vestibular, ok? Não é a cúspide de trabalho e nem é um dente tratado endodonticamente. Algum colega pode pensar de uma forma que o dente foi tratado endodonticamente, então ele se torna mais friável, mas não é um caso. Esse é um dente vivo e que fraturou uma cúspide de não trabalho, para você perceber o quanto é importante essa questão da tensão intercuspídica. Veja aqui nessa seta azul, onde nós temos a altura e o volume de resina composta que foi colocado. Provavelmente foi feito de uma camada só e teve esse efeito danoso aí que nós vemos. Aqui vamos falar da técnica de incrementos oblíquos. Ela tem uma grande vantagem, ela compensa a contração de polimerização. Você vai colocando os seus incrementos ali, sem ligar as cúspides. Você vai diminuindo e evitando, assim, a tensão intercuspídica. Qual seria a desvantagem? Que ela demanda mais tempo. Desvantagem entre aspas, né? Porque, afinal, você está fazendo um trabalho que vai ter longevidade e não causará dano à tua restauração e nem ao teu paciente. A Diamond, essa é a técnica indicada para a Diamond One, ok? Diamond One, inclusive, dispensa o uso de flow, pois ela possui uma menor contração, e eu vou dizer mais adiante o porquê. Aí está a Diamond One. O que eu devo saber sobre ela? Devo usar a técnica de incrementos. Ela não é uma resina bulk fill, ok? Ela dispensa o uso de flow, como eu já disse, e a questão da menor contração está aqui, o segredo dela. É o TCD uretano, que é a sua matriz orgânica, onde, dispensando o uso de diluentes nesta matriz, a sua contração é menor, tem uma melhor conversão polimérica e vai ter todas as suas propriedades mecânicas melhoradas. Aqui a técnica estratificada, vou citar apenas a título de curiosidade e conhecimento.
É uma técnica onde a gente segue a histologia. Eu faço, se fosse uma classe 2 aqui, você faz a crista marginal distal. Depois, acrescenta uma dentina ou duas na parte mais profunda e fecha com o esmalte aqui, que é essa parte azul. Você vai conseguir um resultado bastante natural, vai reduzir a contração de polimerização, seus efeitos danosos. Tem como desvantagem o tempo, é uma restauração que vai demorar um pouquinho mais para ser feita, porém vai ficar muito bonita. Mas o clínico tem que ter várias cores, né, para se utilizar nessa técnica. Eu penso que essa técnica tende a diminuir, ter diminuído o seu uso com o desenvolvimento dessas resinas biomiméticas, como a Carisma Diamond One. Essa foi a primeira parte. Só um segundo. Bom, vamos lá. Dicas clínicas para as suas restaurações posteriores. Primeira coisa, muitas vezes a gente já chega, o paciente chega, a gente já quer isolar sem fazer nenhum preparo, e é isso que leva a muita frustração no momento do isolamento absoluto. O esmalte dental, ele está todo o tempo sendo submetido à desmineralização. Ele pode se tornar rugoso, não necessariamente cariado. Muitas vezes o paciente passa o fio dental e está desfiando ali, não porque tem uma cárie, mas porque o esmalte está rugoso, está que nem, está áspero. Então, se o fio dental não passa, a borracha não vai passar. A nossa indicação, a nossa prática clínica, eu sempre faço isso, lixo, né, com uma lixa fina, de uma granulação fina, não é para romper o ponto de contato, é só para alisar a superfície. Você vai lixar as interproximais dos dois lados. Isso vai te ajudar bastante no teu isolamento, eu te garanto. Algumas técnicas falam para utilizar vaselina ou lubrificantes. Eu usei isso uma vez, não gostei. Você vai sujar a tua luva, vai sujar teu grampo, vai espalhar no teu dente, vai ficar escorregando tudo e não penso que seja vantajoso, mais vantajoso do que esse lixamento aí, esse alisamento, na verdade, da superfície de esmalte. Com relação ao isolamento absoluto, também devemos proceder a esse invaginamento da borracha no sulco gengival. Isso vai te ajudar muito na confecção e na tranquilidade, na tua confecção, da tua restauração. Você pega uma espátula 1, né, vai com delicadeza aqui, empurra a borracha com delicadeza e paciência, empurra a borracha no sulco aqui, contornando o dente. Você vai ver nos casos clínicos como é que fica bem legal, fica bonito e fica prático, te ajuda muito na tua prática clínica. Uma espátula 1, ok? Quando você for executar a tua restauração, as tuas restaurações, sejam elas classe 2 ou classe 1, mesmo que sejam uma classe 1, tente isolar pelo menos um dente adjacente. Tá? Por quê? Você vai ter referências anatômicas da profundidade dos sulcos, da altura dessas vertentes. Tá? Muitas vezes, o que acontece? A gente isola para fazer uma classe 1, isola um dente só, e ao final dá tanto ajuste oclusal que o dente fica, a nossa restauração fica totalmente lisa e é muito frustrante. Ou só aconteceu isso comigo? Já aconteceu. Então, se você puder proceder a esse isolamento de mais algum dente, se você vai ter referências anatômicas para seguir, para te dar um norte da tua escultura a ser feita na restauração. O dente, ele não é reto. Aqui a gente tem um molar superior, né? A gente tem que perceber as diferentes profundidades. Tá? A gente vê aqui
Na crista marginal mesial é um pouquinho mais baixa, depois sobe um pouquinho. Aqui a gente desce de novo aqui para a fossa central. Vamos subindo de novo aqui na ponte de esmalte, descemos na fossa distal e subimos. Opa! Perdão, subimos um pouquinho de novo lá na crista marginal distal. Dente não é reto. A natureza não faz o dente reto. Todas essas vertentes, esses sulcos, essas fossas, elas têm uma função e vão dar naturalidade e funcionalidade, principalmente, para a tua restauração. Mesmo que seja uma anatomia básica, procure seguir esses detalhes. Aqui uma dica clínica: quando você for fazer a tua restauração, você pega o espelho, coloca lá por distal, você vai perceber o grau de inclinação aqui dessas vertentes, o grau de profundidade aqui dos sulcos, tá? Se eles estão alinhados, aqui não está. Então você tem, mas uma coisa importante também é a altura de crista marginal. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso, mas veja que aqui eu procurei seguir o padrão que a gente tem no dente natural, no padrão do paciente. Agora falando sobre as cristas marginais. As cristas marginais, quando você for executá-las, elas devem ter uma altura idêntica, né, ao dente natural remanescente ou dente pré-existente que você tenha como adjacente. Para isso, você tem alguns instrumentos auxiliares que vão ajudar bastante. Um deles é esse aqui. Aqui está o círculozinho mostrando a altura da crista que foi feita corretamente. O instrumento é esse aqui, missura posterior. Esse instrumento é como se fosse uma forquilhazinha, ok? Depois que você posiciona a tua matriz metálica, você encaixa essa forquilha aqui, e uma dessas pontas vai tocar a crista marginal do dente adjacente e vai te dar um ponto de parada, mostrando a altura da tua crista marginal distal, aonde ela deve estar. Aqui o quanto sobraria de resina se eu preenchesse todo esse espaço, e vai dar muito ajuste, vai dar muito trabalho para finalizar essa restauração se eu seguir a altura da matriz. Aqui o tracejado nos mostra a altura correta. Aqui o missura posicionado, veja só, ele toca a crista marginal distal do premolar, funcionando como um ponto de parada, e aqui ele já penetra aqui na resina, mostrando que tem excesso aqui. Então você tem que remover esse excesso de resina, tá? Ajuda bastante esse instrumento. Esse instrumento foi desenvolvido pelo grupo italiano, ele é fabricado pela LM Art, e no Brasil, se eu não estou enganado, a Quilelato é a responsável pela sua distribuição comercial. Nas suas restaurações posteriores, tente ao máximo evitar excessos marginais. Excessos marginais, eles vão pigmentar, eles podem dar interferência na oclusão do paciente, vai fraturar a borda lá da restauração que está numa área onde nem foi condicionado por ácido. Então, evite esses excessos. De que forma? Eu uso uma lupa de 3,5 no meu dia a dia clínico. Eu uso ela para praticamente todos os procedimentos, inclusive cirurgias, tá? Ajuda bastante, você enxerga mais e descansa a tua coluna, tá? Então, voltando para a restauração, você vai conseguir enxergar melhor se houver algum excesso, se você usar uma magnificação, tem como uma lupa. Existem várias marcas de lupa no mercado, você não precisa investir numa lupa super cara de início, você tem que se habituar primeiro. Você pode começar com uma lupa de um aumento de 2,5, depois evoluir para uma de 3,5, tá? Um outro detalhe importante para você saber quanto à magnificação das lupas é que quanto maior o aumento, menor o teu campo de visão.
ok? Então, uma lupa de 3,5 para qualquer procedimento clínico, ela é muito boa, tá? Então, voltando para a nossa restauração, o acabamento e ajuste, você deve dar preferência a utilizar pontas multilaminadas, como essa daqui é uma ponta da Comet, o número dela é esse aí, caso alguém se interesse. Após essa remoção dos excessos, você também pode usar essa ponta para o ajuste oclusal, para reduzir a resina. O polimento você pode utilizar o Easy Shine, que é muito bom. Aqui está ele, o Easy Shine, sistema da Carisma. Ele tem essas taças, as pontas ogivais. Você pode associá-lo a alguma pasta diamantada, que existem várias disponíveis no mercado, para otimizar o teu polimento. Está muito rápido? Tá bom. Não, tá ótimo, professor. Tá joia. Com relação ainda ao isolamento absoluto, as amarrias você só faz se for necessário, e aqui eu digo onde você pode dispensar o uso da amarria, como a gente vê aqui, você escolheu o furo, a perfuração do dente corretamente. Na dúvida, escolha um furo menor. Um furo menor, você pode até ter um pouquinho mais de trabalho para passá-lo entre os dentes, porém ele vai travar mais lá na área cervical e você vai ter um melhor vedamento. Na dúvida, o furo é menor, ok? Acontece muitas vezes, a gente está fazendo isolamento, está no meio do procedimento, e ali ocorre um pequeno rasgo, como esse daqui. Você vai tirar tudo e refazer o isolamento? Eu já fiz isso, mas não faço mais. Não precisa. Okay? Você pode preencher aqui esse pequeno furo com uma resina Flow ou uma resina de proteção gengival, aquelas que se usa nos clareamentos de consultório. Ok? Pré-cunhamento. Pré-cunhamento é muito importante, é muito bom de se fazer quando a gente tem a possibilidade. Ele vai proteger ali o dente adjacente, já vai promover um afastamento, vai facilitar a tua inserção da tua matriz metálica, ok? Ele vai, no teu, se caso você tenha isolado o dente antes de fazer o preparo, ele já vai proteger também o dique de borracha, ali para você não perfurá-lo na hora e rasgá-lo enquanto você estiver fazendo o seu preparo. Como eu disse antes, ele facilita a passagem da matriz metálica, uma vez que ele já provocou um leve afastamento aqui antes de você iniciar a tua restauração. Okay? Se você, antes de iniciar a restauração, colocou essa cunha, o dente estando isolado ou não, e a tua broca já chegou e ficou tocando lá a cunha, significa que ela está invadindo a área, a cavidade da restauração, e você deve fazer ajustes para que ela se adapte melhor a essa situação. Como vou proceder a estes ajustes? Vou falar já já. Deixa eu afastar isso aqui, que tem uma coisa importante aqui. Aqui é um corte no transversal da cunha. Aqui vemos a área em verde que invade a cavidade restauradora, que é essa área vazia. Se eu fizer a restauração desse jeito, vai ficar um vazio aqui, vai ficar impactando no alimento, vai ficar com ponto de contato deficiente, porque ela está muito alta, ela está passando de onde deve. Então, nós devemos ajustá-la. Aqui abaixo é um artigo que foi feito, que foi escrito pelo Giuseppe Chiodera, meu colega lá do Grupo Style Italiano. Lá nesse artigo ele dá muitas dicas de adaptações de cunhas. Então, é um artigo muito legal. Eu só faço um tipo de adaptação porque isso resolve o meu dia a dia, mas lá ele tem várias sugestões de adaptação para as cunhas interproximais. Está aqui embaixo, se alguém quiser dar um print de tela, é exatamente aqui, ok? Ali a seta mostrando onde está invadindo a cavidade.
Aí o nosso ajuste da cunha aqui na cunha de madeira, você pode também ajustar com uma cunha plástica, não tem problema. Eu uso a ponta diamantada 3118, você pode usar a ponta que você quiser, o que interessa é fazer o ajuste de forma correta, ok? O que você vai fazer se você estiver usando a 3118? Você, nessa inclinação aqui, você toca a ponta da cunha e vai levemente quebrando essa ponta, fazendo uma concavidade nessa área. Ela vai ficar assim, tá? Olha aqui essa área que eu delimitei. Foi feito com a 3118, você pode fazer com a ponta 3118 ou a de sua preferência. Não deixe muito fino aqui na ponta, ó. A não ser que você necessite disso. Se você deixar, se você vier com esse desgaste até a ponta, vai ficar muito fina essa ponta dessa cunha, e às vezes você, na hora da inserção, se o dente estiver muito justo, ela quebra. Aí você tem que fazer de novo. Então, não deixar fina, evite deixar fina a ponta da cunha, ok? Essa foto aqui é do artigo lá do Giuseppe Chiodeira, né, que eu já compartilhei com vocês. Quando a gente faz esses ajustes, olha o nível de adaptação que a gente tem, é um nível correto, né, da cunha, da matriz metálica, e procedemos dessa forma. Falando agora de classe 2, muitas vezes a gente procede lá uma restauração classe 2 e acaba ficando um pontinho assim, ó, de esmalte tocando o outro dente. Isso é muito comum. Quem faz sabe que isso aqui é muito comum de acontecer. O que acontece? Você vai passar a matriz metálica aqui, a matriz metálica segmentada, ela não passa, ela dobra, amassa. Você vai tentar passar de novo, ela não passa, ela amassa. O que você tem que fazer? Você pode utilizar, tem que romper esse pequeno contato aqui. Você pode usar uma lixa metálica, tá? Demora um pouquinho mais, mas você pode usar a lixa metálica. Ou você rompe o contato com uma ponta diamantada, ponta de lápis, tá? Você vai ter um pouquinho de atenção, um pouquinho de cuidado para não desgastar essa área adjacente, né? E você pode fazer isso com a ponta diamantada também. Mas esse pontinho aqui, ele impede de você de assentar corretamente a tua matriz metálica. A não ser que você use um outro tipo, mas que eu considero as mais adequadas para posteriores são as matrizes segmentadas, e é as que se amassam quando esse ponto de contato persiste. Então, com a lixa você consegue romper, mas eu gosto de fazer também com uma pontinha assim, ó. Qualquer ponta diamantada que você tiver fininha, você vai passar tocando aqui com cuidado, vai exigir um pouco de atenção da sua parte. Você vai tocar apenas na área do dente que está sendo restaurado, rompendo esse contato e possibilitando a correta inserção da tua matriz metálica. Fez o isolamento, colocou a cunha, colocou a matriz, está todo mundo lá. O que eu tenho que fazer para conseguir um bom ponto de contato? Você vai fazer um brunimento, você vai pegar um instrumento, rombo, preferencialmente, brunir essa matriz contra a proximal do dente adjacente. Às vezes, não fazendo essa pressão, o ponto de contato fica insuficiente. Então, você coloca um pouquinho de força aqui e faz esse brunimento para melhorar o teu ponto de contato, e eu te garanto que vai melhorar. Eu fiz um filminho aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aí, é curtinho, olha lá, de novo. O brunimento sendo feito ali, ok? Não esquecer de ter firmeza nesse mais uma vez. Com relação à aplicação do adesivo, aqui nesse slide eu queria mostrar para vocês uma coisa que todo clínico restaurador deve saber. Quanto mais superficial a dentina,
menor o número de túbulos dentinários e a luz desses túbulos é mais estreita. Por isso que restauração superficial dá menos sensibilidade. Quando eu vou para áreas mais profundas, eu tenho o quê? Um aumento no número de túbulos e um aumento no diâmetro aqui desses túbulos que estão em comunicação direta com a inervação do dente. É onde o paciente pode vir a ter sensibilidade. O que a gente faz quando a gente atua na restauração em profundidades um pouco maiores? Você vai esfregar o adesivo na dentina por aproximadamente 20, 30 segundos, o tempo que você achar necessário. Quanto mais profundo, mais tempo se demore a fazer isso. Com isso, você vai conseguir um melhor implicamento, uma melhor camada híbrida, uma melhor adesão e uma redução ou até mesmo uma eliminação total da sensibilidade. Agora, fiz lá essa massagem na dentina com adesivo, impregnei, só que por algum motivo coloquei demais. Ficou empossado ali. O que você vai fazer? Vai jogar, vai soprar o ar, vai jogar um jato de ar? Não, não faça isso. Se você jogar o jato de ar aqui nesse momento, vai espalhar adesivo para tudo que é lado, em camadas muito finas. Você não vai enxergar esse adesivo, você vai terminar a tua restauração. O paciente vai ficar se queixando, passando a unha no dente, tá? Você não vai ver, porque é muito pequeno, e ali é o adesivo que está grudado. Até você encontrar aquilo que incomoda o paciente ali, demora. Você está perdendo tempo e se estressando desnecessariamente. Nessa etapa aqui, não sopre, não jogue jato de ar. Soprar não, né? Você não vai tirar a máscara e soprar. Não jogue o jato de ar, tá bom? Você vai aspirar. Como é que é a aspiração? Você vai aspirar, eu uso um sugador cirúrgico, aí, ó, é muito rápido, só de você tocar ali no dente, a aspiração já acontece, e você pode aspirar com o sugador cirúrgico, que é esse que eu usei, ou cânulas endodônticas também podem se prestar a isso. O importante é que não seja ventilado aquele excesso de adesivo antes dessa aspiração. Ok? Aí depois da aspiração, aí sim você vai jogar o jato de ar. Nessa etapa aqui, você vai reduzir com o jato de ar a quantidade de solvente e vai aumentar significantemente a tua qualidade da adesão, da tua restauração. Ok? Não esquecer dessa etapa. Aspirou e depois joga o jato de ar. Aqui, tua restauração já está feita. Vamos iniciar os acabamentos. Atenção a esses ângulos aqui, ó, lá do ângulo cavo superficial. Às vezes, você dá o acabamento, lixa aqui, fica uma quininha de pontinha de resina aqui, é onde desfia e você não enxerga. Muitas vezes é nesse ponto aqui, tá? Nesses ângulos, no ângulo vestibular, no ângulo palatino e também na tua crista marginal, se você deixou ela quadrada, ok? Então você vai arredondar ali a entrada, que é esse contorno aqui do dente, esse contorno, e também tenta arredondar a crista marginal, tá? Você pode proceder isso com discos de lixa, como eu estou demonstrando aqui. Você pode fazer com lixa metálica, que é muito mais trabalhoso e demorado, ok? Ou até com uma ponta multilaminada, que é o que eu estou fazendo aí. Okay? Você pode pegar a multilaminada, passar ali nesse contorno aqui do dente, você vai conseguir um bom acabamento. Pode complementar depois com uma lixa, sim. Não somente com a lixa, mas a lixa complementando o uso da multilaminada. A Ângelus, eu dei uma pesquisada, a Ângelus faz uma ponta dessa. Essa aqui
Eu não me lembro a marca dela, eu tenho há bastante tempo, mas a Angelus faz uma idêntica e a um custo bem acessível, ok? Não utilize pontas diamantadas, porque você vai acabar tocando ali no dente adjacente e desgastando, causando ali uma iatrogenia desnecessária. Usar ponta multilaminada. Okay? Vamos para a terceira parte. Patrícia, o ritmo está legal aí? Tá ótimo, professor, pode seguir. Uhum. Joia. Aqui, opa, deixa eu afastar um pouco. Deixa eu ver aqui. Aqui foi um teste que eu fiz, não é um teste científico, foi um teste apenas para que eu conhecesse um pouco melhor o material, tá? Eu peguei um dente natural que eu tinha lá, que eu tenho no consultório, alguns, para fazer alguns testes. Fiz uma cavidade de classe 2 aí, e aí eu tive uma ideia já sabendo do conceito da Diamond, do que ela era capaz, eu fiz um teste, comecei com um teste exagerado mesmo. Comentei com a Patrícia que eu ia mostrar isso, e está aqui. Coloquei um corante marrom na cavidade, tá? Lógico que você não vai encontrar isso aqui numa situação normal. E em seguida coloquei a Carisma Diamond para ver o que ia acontecer. A instalação ficou meio roxinha aí, ficou meio esquisita, porque ela misturou a cor da estrutura dental com a estrutura do fundo. Ela tentou compensar ali, mas é uma situação totalmente fora dos padrões normais. Foi apenas para que eu conhecesse melhor o material. Aqui eu coloquei uma resina bastante branca, a Diamond BXL, né, que é usada para dentes tecidos, dentes, pessoas que querem dente bem branco. Eu coloquei como dentina e quis ver o que aconteceria quando eu colocasse a Diamond One. Então, eu coloquei a Diamond One e veja o que ela fez. Ela puxou o branco lá de fundo. Veja que a restauração está mais clara que o dente remanescente. Mesmo sendo um dente que já desidratou, a restauração puxou a cor da BXL que está lá embaixo. Aqui, aí eu já fui numa situação mais normal, que a gente vai encontrar no nosso dia a dia. Coloquei uma dentina aqui, uma dentina da cor A3,5 ou A3, uma Diamond OD se prestaria a isso. Logo depois, eu coloquei a Diamond One. Veja que legal, não está polido, eu só coloquei. Olha como houve uma integração da cor muito boa, eu considero pelo menos. Né? Para um dente natural, isso aqui ficaria muito bonito e já está nesse dente natural sim, mas que não está na boca. Olha só que integração de cor interessante. Na minha concepção, ela pega uma média quando eu digo ela, eu digo a Carisma Diamond One. Ela pega uma média do esmalte superficial e com a estrutura interna e puxa isso para a cor final dela e dá esse casamento aí, esse resultado muito bom. Esse foi o teste que eu fiz, gostei bastante. Agora vamos para os casos clínicos. Casos clínicos que eu tive oportunidade de utilizar a Carisma Diamond One. Antes de mostrar os casos, vou mostrar o meu arsenal de instrumentos que você deve ter, né? Não necessariamente esse, mas aquele que você se sentir confortável para trabalhar e conseguir seus bons resultados. Eu utilizo esses esculpidores aqui, esse é um IPC curto, esse instrumento chama-se P1, ele tem uma ponta romba, tá? Eu uso ele para condensar. Esse aqui, como tem essa ponta fininha, é o que eu vou entrar lá na crista marginal e trazer ela para não deixar ela quadrada. Eu coloco esse instrumento
entre a resina e a matriz metálica. Esse aqui, obviamente, para fazer nossos sulcos e vertentes. E associo também o uso desses instrumentos a uma resina modeladora. Aqui é uma resina que eu utilizo. Existem várias marcas no meu mercado. A Diamond One é uma resina bastante firme, bastante resistente. Então, o uso de uma resina de modelagem vai te ajudar no seu manuseio do material. Aqui, uma classe 5. Né? Paciente veio se queixando de sensibilidade. Provavelmente havia uma restauração ali que se soltou. Eu vou mostrar nesse outro slide. Aqui está um pedaço da restauração ainda. Tá ok? Que o paciente se queixando de dor. Aqui, ó, persiste uma outra restauração que foi feita em outro lugar. E ela quis começar por aqui, disse que estava doendo muito. Ok? Então, vamos fazer essa classe 5 aí com a Diamond One. Desculpa que Brasília está muito seco. A preparação da sua classe 5, você deve quebrar esse ângulo aqui, esse ângulo agudo. Você vai ter ganhos na tua estética, e isso não se aplicará à Diamond One, mas para quaisquer outros grupos de resinas compostas. Mas também, quebrando esse ângulo, você otimizará a tua adesão, expondo os prismas de esmalte que estão nesta área. Esse ângulo aqui, ó. Você vai pegar uma ponta diamantada, ponta de lápis, e vai arredondar, passar ali para otimizar a tua restauração. Eu fiz aqui uma pequena animação, onde eu vou demonstrar o movimento que deve ser feito. É nessa área aqui, essa área aqui você vai asperizar com o esmalte. Esse ângulo aqui você vai quebrá-lo, você vai torná-lo um ângulo, você vai desfazer esse ângulo, ok? Como eu disse, a estética vai melhorar, mas isso não se aplica para a Diamond One. Então, o movimento seria esse, ok? Outro detalhe importante nas tuas restaurações de classe 5, você pode pegar uma ponta diamantada esférica, tá? E asperizar essa dentina. Não é para fazer cirurgia de acesso, não é para furar o dente. É só para asperizar a dentina, remover matéria orgânica, expor mais aquela dentina que está um pouco mais interna. É só asperização, não é desgaste. Vai otimizar e muito a tua adesão, já que as classes 5, como todos sabem, são restaurações extremamente críticas com relação à adesão. Aí o pós-operatório imediato, veja aqui, eu utilizei restauração, existem várias técnicas para fazer classe 5, aqui eu usei o fio afastador, fiz o polimento, a gente vê a integração aqui da estrutura dental, a resina começa daqui para baixo, olha lá. Uma coisa interessante que eu gostaria de comentar, e comentei com a Patrícia, muito feliz, por sinal, que eu nunca vi um comportamento de resina dessa forma. E não estou aqui querendo vender nenhum produto, apenas comentando o que aconteceu. Quando eu fui acomodar a resina aqui, a Diamond One, no momento que eu estava acomodando, né, esculpindo aqui, seguindo o contorno do dente, ela já mimetizou a cor. A Diamond One era uma resina extremamente branquinha. Você pega ela, você pensa que ela é branca. Ela é extremamente clara. E quando eu fui acomodando ali na cervical, ela, antes da polimerização, ela já tomou a cor do dente. Não sei como isso funciona, sei que eu achei muito interessante, já que geralmente essas propriedades a gente vê após a polimerização, e aqui vão meus elogios a esse comportamento da Carisma Diamond One.
Aqui o resultado final imediato, aqui antes, aqui depois, um pouquinho de sangue aí, eu não consegui fazer a foto posterior a essa cicatrização. Aqui um outro caso, não é indicação clássica da Diamond, mas eu acho que ela vai ter um bom uso nesses casos. É uma classe 3, tem uma classe 3 aqui, uma cárie por falta de contato, ok? Eu vou remover essa cárie. Já identifiquei a localização dela, iniciei a remoção ali. Já devidamente isolado e totalmente removida a cárie. Veja aqui a questão da invaginação, como eu disse antes, da borracha, vai te ajudar. Então, a gente proceder agora à restauração. Aqui a nossa cunha, que eu preparei do jeito que eu comentei com vocês, né? Aqui, para esse tipo de situação, eu gosto de usar essa matriz de classe 2. Ela vai otimizar esse contorno, essa convexidade para o ponto de contato, ok? Aqui a restauração já finalizada. Como eu disse, aquele instrumento que eu uso, eu passo ele aqui para deixar já esse ângulo arredondadinho. É o mesmo que eu uso lá na crista marginal. Veja a integração de cor aqui. É claro que aqui não é uma área de alta demanda estética, é apenas para ilustrar como a Diamond se comporta. Aqui, já com a cunha e a matriz metálica removidas, restauração pronta, contato executado, removida o isolamento, aqui o contato, integração de cor, repito, não há grande demanda estética, e agora vou dizer o porquê que eu acho que é uma situação que ela vai ter uma boa aplicabilidade. Os clínicos vão saber, quando a gente faz uma classe 3, algumas vezes, essa classe 3 palatina, ela se adentra no dente e chega até um pouco da vestibular. É a hora que dá o desespero, que é uma restauração que é aparentemente tranquila, vai se transformar numa restauração que eu, pelo menos, acho difícil, que é aquela classe 3 que envolve vestibular. Mas, caso esse envolvimento, essa cavidade se estenda a vestibular, não numa monta muito grande, não numa quantidade muito grande, uma extensão muito grande, eu acho que a Diamond consegue mimetizar bem essas situações utilizando somente ela. E é uma situação bastante comum quando a gente faz classe 3 por palatina. Aí, provando aí o ponto de contato, que foi a causa da cárie, que nós viemos a restaurar. Aqui, integração de cor. Repito, não é uma alta demanda estética, só para a gente observar o comportamento desse novo material. Aqui o último caso, uma classe 2, MOD. Essa paciente é uma dentista, esposa de dentista, esposa de um professor universitário, muito meu amigo, nos procurou, a gente propôs a troca desse amálgama e a gente removeu todo esse amálgama aqui, a gente tem uma pequena fratura aqui, ó. Lá no começo eu falei sobre o amálgama e a sua contração e expansão térmica muito diferente do dente. O amálgama, ele provoca aqui, ó, certamente ele provocou uma trinca aqui, ó, nessa crista marginal, pela própria conformação da cavidade, que é em V invertido ali. Ok? Então, ela entra por baixo da crista, a restauração, o amálgama, dilata e provoca aquela trinca ali que vocês estão vendo. Ó. E essa trinca veio a se tornar uma cárie. E o amálgama, essa expansão térmica, provoca isso e também fraturas de cúspide, como eu já comentei.
Aqui a restauração foi toda removida, aqui onde eu falei. Tá? Veja que a cárie ela não se estendeu, a cavidade não se estende até lá abaixo do ponto de contato, é uma restauração, uma cavidade atípica aqui. Removi toda a restauração aqui também. Depois de devidamente isolado, olha, o isolamento executado de forma adequada para facilitar o nosso trabalho. Aqui já inseri as matrizes metálicas pré-contornadas aqui. Foram inseridas já as cunhas. Nesse caso, usei cunhas plásticas. Poderia ter usado cunhas de madeira, sem nenhum problema, mas usei plásticas. Esse anel, que é aquele anel de compressão para as classe 2, é um anel que eu uso, é da Garrison Dental. Existem vários no mercado, você pode usar o de sua preferência, mas esse foi o que eu utilizei nesse caso. Aqui removidas as matrizes metálicas proximais, já construí as cristas marginais, aqui um pouquinho menor, aqui maior, e agora transformei essa restauração MOD numa classe 1. Vamos fazer a classe 1 agora. Já toda a Carisma Diamond One inserida na área de cristas, na área oclusal, nessa área mais posterior. E agora, como eu disse antes, no começo, a questão de se isolar, a importância de se isolar mais de um dente. Você deve observar, olha o padrão da anatomia desse dente aqui, ó, desse segundo molar. A gente seguiu aproximadamente ele. Ó. Ele é uma referência para mim. Ele é uma referência para o dentista que vai executar esse tipo de trabalho. Aqui, de novo, aqui não é manequim, aqui é esse caso clínico. Olha a altura da crista aqui, ó. A altura da crista marginal, idêntica. É assim que tem que ser. Vai reduzir o teu ajuste oclusal. Olha só o contorno aqui da resina, ó, da tua matriz corretamente colocada e posicionada, sem excesso na margem. Aqui nem havia sido feito ainda polimento. Aqui já depois do polimento, perdão, aqui já depois do polimento e ajuste oclusais, aqui a gente tem um pouquinho de carbono. Eu poderia ter aplicado algum tipo de corante aqui para trazer mais um pouco de naturalidade, talvez, mas eu acho que isso não é a intenção da Diamond. A Diamond vem para simplificar os passos do clínico, então foi sem corante mesmo. Olha aqui a curvatura correta da tua restauração, do teu acabamento, como é importante. Aqui, logo após a finalização, o ajuste oclusal, as marcas de carbono. Olha o padrão que a gente tentou copiar, altura, profundidade. Olha só essa curvatura, que legal. Como é semelhante a essa, utilizando corretamente a matriz segmentada. Aqui, uma semana depois, como eu disse, não usei corantes. Aqui, a área que foi restaurada, a área proximal e sua curvatura, corretamente executada. E aqui, o caso finalizado, uma semana depois. Carisma Diamond One. Grava esse nome. Aqui, uma semana depois, uma vista mais inclinada, para a gente ver a inclinação das vertentes, como a gente tentou copiar aquilo que já existe, como eu havia falado antes. Ok, esse aí é o grupo Style Italiano. Eu sou membro honorário, do qual eu sou membro honorário. Tem gente do mundo inteiro, gente da Itália, França, Espanha, aqui de Dubai. São um grupo de profissionais, professores, que desenvolvem materiais e produtos. Aqui são os fundadores, Walter Devoto e Ângelo Pucciano. A gente se direciona para melhorar
a odontologia. Ali sou eu, nossa bandeirinha do Brasil. Aqui os meus contatos, caso alguém precise se comunicar, meu e-mail, sullivan@drsullivan.com, meu Facebook e o meu Instagram. Caso alguém queira entrar em contato, tirar alguma dúvida, trocar alguma ideia, eu estou disponível aí. Ok? Obrigado. Obrigada, professor. Obrigada, e que honra nossa, né, poder contar aí com a tua presença e o compartilhamento do teu conhecimento com a gente. Eu tenho certeza que as tuas dicas clínicas foram muito úteis para os clínicos, e eu sei que tem uma turminha aí que está nos assistindo, que eles são alunos de graduação, então com certeza eles aproveitaram muito bem as tuas dicas. Tem uma perguntinha aqui que nós recebemos, que é como você faz o polimento na proximal da restauração de classe 2? Na proximal, na área de contato, você diz, eu uso uma lixa metálica, tá? Lixa de plástico não vai passar ali, tá? Lixa metálica, eu uso uma lixa metálica extremamente fina, da Cosmident, porque ela não rompe o contato. Se você usar uma lixa grossa, você vai acabar rompendo aquele ponto de contato que você acabou de conseguir. Esse é o acabamento que eu faço na proximal. Você pode associar também com uma pasta diamantada, como eu disse na apresentação, vai ficar melhor ainda. Mas muitas vezes somente com essa lixa, chama-se Flex Diamond, você vai conseguir um bom acabamento naquela proximal. Maravilha, professor. Eu queria te agradecer mais uma vez, viu, por estar aqui com a gente, por ter preparado essa aula super legal e didática. E queria agradecer a presença de todos, dizer que se por um acaso alguém tiver dúvidas fora aqui do nosso tempinho que estivemos e quiserem mandar o contato ou a dúvida para a gente encaminha para o professor e o professor responde e a gente redireciona, tá bom? E aí, quem puder, então, agora responder umas 2 ou 3 perguntinhas no final para a gente entender quais os temas de interesse, se vocês gostaram do tema que a gente propôs. Espero que vocês tenham oportunidade de experimentar a Diamond One, né? Uma resina nova aqui no Brasil. Lá fora ela foi lançada já há algum tempinho, não há algum tempinho, já é recente também, eu acho que faz um ano e pouquinho. Lá ela tem o nome de Venus Diamond, né? Na Europa, Estados Unidos, para quem, se porventura alguém conseguir ver algum trabalho científico com Venus Diamond One, é a mesma coisa do que a nossa Carisma Diamond One. Tá bom? Então, eu me despeço de todos, desejo um ótimo fim de tarde para todo mundo. E semana que vem a gente tem mais um webinar, tá bom? Vocês estão convidados a se inscreverem e participar. Obrigada, professor. Um abraço, viu? Eu agradeço. Boa noite. Boa noite.